Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Chegamos na sexta, vamos para a lição. Achei uns pontos muito interessantes. A lição de sexta-feira, tanto dos jovens quanto dos adultos, traz algumas citações, né, de Ellen White. Se você está assistindo esse vídeo aqui e você não é adventista, Ellen White é uma escritora da Igreja Adventista e nós cremos que ela foi inspirada por Deus para escrever as coisas que ela escreveu, e ela escreveu muita coisa, e os livros dela são incríveis. Inclusive, se você tem curiosidade de ler, você nem precisa comprar os livros. Tem um aplicativo, você coloca Ellen White aí na sua loja do aplicativo do Google ou da Apple, e aí você vai achar o aplicativo com todos os livros dela. É maravilhoso. Eu tenho feito meu ano bíblico junto com o livro chamado Patriarcas e Profetas. Então, ali em cima do capítulo vem, esse capítulo foi inspirado em números tal. Aí eu vou lá, leio os capítulos e depois leio os capítulos da Bíblia e depois leio o capítulo do livro, né? Então, tem sido uma experiência, assim, incrível. Mas eu não vou ler aqui as coisas que ela escreveu, eu só quero destacar alguns pontos para a gente falar sobre as perguntas que estão aqui na lateral, né? Essas citações que estão aqui na lição de sexta vem falando basicamente nessa primeira parte que nós somos os representantes de Deus aqui. Nós representamos Jesus, né? Jesus já veio para cá, ele já deu o seu exemplo. Agora nós temos a missão de sermos exemplo para as pessoas. E, gente, tem uma coisa que o Rodrigo Silva fala e que é muito verdade. Muitas pessoas vão ler apenas uma Bíblia. Você, as suas atitudes. Então, você já parou para pensar na responsabilidade que é você influenciar a vida de outra pessoa pelas coisas que você faz? Você não precisa nem falar. Então, isso é muito sério, é uma grande responsabilidade. Por isso que ontem eu reforcei bastante essa questão de nós sermos coerentes. Devemos ser muito coerentes. Depois, aqui na outra parte, tem as citações ela vem falando sobre a questão da educação, do quanto é importante os pais valorizarem a educação dos filhos, né? Porque, querendo ou não, a sociedade que nós temos hoje é fruto do tipo da educação que os pais deram, né? Então, a gente vê que muitas vezes os princípios, eles são negligenciados na educação dos filhos, né? E aí, como consequência, a gente vai ter uma sociedade que também não vai ter esses princípios ou não vai defender esses princípios como deveria ser, né? E aí eu quero discutir essas duas perguntas que tem aqui, baseado no texto da comunidade, que é um texto sugestivo para pequeno grupo, né? E aí a primeira pergunta, ela fala o seguinte: quais scripts são predominantes em sua experiência? O pensamento asceta dos monges ou o pensamento hedonista da cultura atual? Por que ambos são tão perigosos quando se trata de sexualidade? E aí eu vou colocar a minha opinião, ok? O pensamento asceta dos monges é quando você precisa se abster totalmente de qualquer prazer do mundo, né? Prazer sexual incluso, né? E aí a gente tem o outro extremo em que você tem uma libertinagem total e você pode fazer tudo que você quer e você acaba virando escravo das suas vontades, né? Por que ambos são tão perigosos? Eu acho que a gente tem alguns problemas com extremos. A questão de você negar tudo e ser um celibatário, por exemplo, é que não foi isso que Deus pediu para você. Em nenhum momento Deus pediu para você ser separado e se abster de aproveitar a vida com uma pessoa que você escolhe para viver a vida com você, né? Agora, Deus criou o sexo lá no Éden,
né? Adão e Eva, vocês acham que eles não faziam isso? É lógico que eles faziam isso, porque foi Deus que criou, Deus que fez com que Adão e Eva se sentissem atraídos um pelo outro. Então, isso quer dizer que Deus também quer que nós sejamos felizes e tenhamos uma vida sexual satisfatória e que não seja o único objetivo da vida, mas que faça parte dessa sua vida no momento que é a partir do momento que você se casa. Esse é o plano que Deus tem para você. E aí vem essa cultura hedonista e fala: olha, você não precisa casar para ter relação sexual, você pode fazer o que você quiser. Então eu vejo que você veste essa capa de liberdade, sendo que na verdade você acaba sendo liberto, você acaba sendo escravo das suas vontades. E aí a gente vai ver nas próximas lições o quanto isso é prejudicial para nossa autoestima, né? Para nossa identidade. Então, tem várias consequências. Não vou ficar falando muito aqui porque a gente vai estudar isso nas próximas lições, né? E aí, a segunda pergunta é: como Jesus é contracultural à sua cultura, sua igreja, sua família? E aí eu coloquei alguns pontos também desse texto que vem na parte da comunidade. Primeiro que os padrões bíblicos desafiam a pornografia, né? E hoje a gente vê um crescimento enorme de pornografia. Muitas pessoas, pelo celular, é muito fácil você compartilhar. E muitas vezes a gente recebe e nem sabe o que tá vendo, né? Mas tem muitas pessoas que são viciadas, tem muitas pessoas que têm o seu parceiro, que são casados, mas que assistem pornografia, né? E tipo assim, a pornografia causa uma outra consequência, que é a questão da objetificação do corpo das pessoas. Eu tô dizendo pessoas, não só mulher, tá bom? Sim, as mulheres são muito mais objetificadas que homens, e a gente sabe porque nós vivemos numa cultura machista em que até 10, 15 anos atrás a gente ligava a TV no domingo e ainda tem, tá bom? Um monte de mulher de biquíni ou de maiô dançando. Não preciso nem citar aqui banheira do Gugu, né? Então, assim, o quanto o corpo da mulher foi objetificado. Mas a gente vê hoje também, e se você assiste séries, você vai reparar que também está acontecendo um sentido no momento contrário. O corpo dos homens também tem sido muito objetificado, tá bom? Então, essa cultura de que você pode fazer o que quiser acaba tendo essas consequências também. Outra coisa, relacionamentos descartáveis. Jesus veio trazer um modelo de que o ideal dele é que nós tenhamos um relacionamento, um casamento, aquela pessoa que vai passar a vida com você. Mas a gente vê hoje muitas pessoas tendo muitos relacionamentos e as pessoas se relacionam sem propósito. Então, por que vai se relacionar? Nós cristãos, a gente deve se relacionar com propósito. Então, você quer namorar por quê? Porque você quer casar. Então, se você não planeja casar, não tem por que namorar, tá bom? Aí você fala: nossa, Maura, mas espera aí um pouquinho. Eu acho que em determinadas idades, quando na adolescência, etc., é interessante você ter relacionamentos, mas ainda assim é importante que você tenha esses relacionamentos também com esse propósito. Será que essa pessoa que eu tô me relacionando, eu poderia pensar em me casar em um futuro? Será que vale a pena eu sustentar? Ou eu só tô fazendo isso porque eu quero beijar na boca, né? Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, tá? E depois a gente tem a questão aí de ideologias de gênero, aquela coisa toda, né? Que eu não vou nem falar muito aqui, porque eu sei que é muito polêmico e esse vídeo já tá grande, tá bom? Então, eu acho que a gente vai ter momentos durante todo o trimestre para falar sobre todos esses pontos, mas eu acho que a lição dessa semana deu muita coisa legal pra gente poder refletir, né?
A gente não pode ser inocente, a gente precisa viver nesse mundo consciente das forças que estão ao nosso redor. E mais do que tudo, a gente precisa decidir qual é o nosso lado, a quem nós vamos seguir. E a partir do momento que a gente decide quem a gente vai seguir, nós temos parâmetros de vida. Você é obrigado a seguir esse parâmetro? Não, você não é obrigado. Mas a partir do momento que você escolhe, isso mostra que você ama a Deus. Então, se você o ama, você vai seguir esses parâmetros. Você não é escravo desses parâmetros, mas você faz porque você ama. E aquilo é uma forma de você demonstrar o amor a Deus, tá bom? Então, pessoal, é isso. Consegui diminuir um pouco o meu tempo. Quem sabe na semana que vem eu consigo baixar mais 1 minuto. E é isso, gente. Feliz sábado a todos vocês, tá? Até semana que vem.